Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Eu também estou bem. É todo mundo distante, né? Olha só, eu não enxergo depois da terceira fileira, tá? Só vejo vultos como Jesus lá, como se fossem árvores, né? Mas sejam todos bem-vindos nessa noite. A palavra de hoje tem tudo a ver com a fidelidade da pastora Marjorie. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de João. Hoje uma história bastante conhecida. E vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, nesse culto de libertação. Evangelho de João, capítulo 5. Enquanto vocês abrem, eu faço mais uma oração. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo que já aconteceu nesse culto, desde o momento das orações iniciais, do louvor, dos testemunhos que foram dados aqui, da palavra de fidelidade, que possam ter subido, Senhor, aos céus, chegado diante do teu trono, serem agradáveis aos teus ouvidos, Pai, e que tudo que foi feito aqui para honrar e glorificar o teu nome, que possa voltar sobre essa casa, sobre cada pessoa que aqui está, sobre cada família que se dispôs a estar aqui nessa noite, Pai, para ouvir a tua palavra, que venham sobre a vida de cada um deles, sob forma de bênção, de milagre, de cura, de libertação, no nome santo de Jesus. E como eu sempre peço, quanto a mim, Senhor, sou falho, sou limitado, mas usa-me nessa noite como instrumento teu para ministrar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que seja uma semente lançada, Senhor, na vida dos teus filhos que aqui estão, que possa, Senhor, germinar, possa florescer, possa crescer, possa frutificar, no nome santo de Jesus. E a igreja diga amém, glória a Deus. Evangelho de João, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui na minha versão Almeida Revista Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando, versículo 4, esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E o versículo 8 diz: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Até aqui. Então, seguindo aqui a proposta do texto, o tema da mensagem de hoje é: você quer ser curado? Sabe, os milagres de cura, eles são claramente aqui uma parte bastante importante aqui do ministério de Jesus, que aconteceram naquela época e que estão registrados aqui na Bíblia aqui, e eles ainda acontecem aqui nos dias de hoje. Quantos creem nisso? 2 amém só. Então, o Senhor te trouxe aqui nessa noite, sabe, é porque Ele tem algo para falar ao seu coração, e por que não, talvez, te dar aqui o presente do milagre que você talvez esteja esperando há tanto tempo. E apenas para contextualizar, nós podemos observar no capítulo 2, aqui do livro de João, você volta algumas páginas aí, que após Jesus realizar ali o milagre lá na festa de casamento, lá em Caná da Galileia, o verso 13 aqui do capítulo 2, mais abaixo, diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Aqui então João ele registra a primeira viagem de Jesus aqui a Jerusalém, e nessa oportunidade Jesus então ele vai lá ao templo, ele quebra tudo lá por lá, né, como a gente bem sabe aqui, pois eles estavam fazendo lá daquele local uma casa de comércio, conforme está aqui no versículo 16, e também nessa primeira viagem aqui de Jesus, João, ele registra o encontro de Nicodemos com Jesus aqui no capítulo 3, onde está um dos ensinamentos mais importantes de Jesus, que fala sobre nascer de novo, e uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, que é João, capítulo 3, versículo 16, que nós sabemos aí de cor e salteado. E Jesus,
Ao saber que os fariseus, então, eles estavam incomodados lá com a sua crescente popularidade lá entre o povo, né? O termômetro deles era a quantidade de pessoas que estavam sendo batizadas ali em relação a João Batista, né? Então ele deixa aqui a Judéia, ele retorna então para Galileia, mais uma vez, conforme está aqui no capítulo 4, no versículo 3, e ao invés de ele fazer o caminho tradicional, que o povo sempre fazia quando eles iam para o norte, que era sair de Jerusalém em direção a Jericó, cruzar para a margem direita do Rio Jordão, subir costeando ali a margem do Jordão até deixar o território de Samaria para trás, aí então eles voltariam para a margem esquerda, lá para a região de Naim, mais ou menos, para alcançar a Galileia. Mas Jesus ele não fez isso, e a Bíblia registra aqui no versículo 4, que era necessário atravessar a província de Samaria. A Nova Versão Internacional, que eu também uso aqui, diz que Jesus ele teve que passar por Samaria ali, onde ele encontra então a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. E após 2 dias naquela cidade ali, depois de uma conversão em massa da população ali de Samaria, daquela cidade, Jesus ele então retorna para Galileia, conforme está aqui nos versículos 43 até o 45 aqui do capítulo 4. E o capítulo 4, ele termina com o registro do segundo milagre de Jesus, que foi a cura do filho de um oficial lá do rei, cura essa realizada à distância. Jesus não estava presente como era na maioria dos milagres, mas era à distância. Jesus, nessa oportunidade, o menino estava em Cafarnaum, e Jesus, nessa oportunidade, ele estava lá em Caná da Galileia, lá no local onde ele realizou o primeiro milagre, que foi a transformação de água em vinho. Então o oficial procura ele lá em Caná e fala do filho dele, e à distância ele cura o menino. Então nós chegamos aqui no capítulo 5, que começa dizendo assim: passadas estas coisas, ou seja, os eventos aqui do final do capítulo 4, e Jesus está novamente lá em Jerusalém, e é a sua segunda viagem até Jerusalém, porque diz a Bíblia que havia uma festa dos judeus. E a Bíblia ela não registra aqui qual era, né, sobre qual festa era, mas nós sabemos que eram 3 principais festas anuais: a Páscoa, Pentecostes e o Tabernáculos, né? E que as pessoas elas eram até obrigadas a participar conforme a lei mosaica. E possivelmente aqui se trata da festa aqui de Pentecostes, ou a festa das colheitas, ou a festa das semanas, que também é conhecida. E a razão dessa minha afirmação aqui é que essa festa acontece 7 semanas, ou exatos 50 dias após a festa da Páscoa judaica. E como nós vimos há pouco, a primeira viagem de Jesus para Jerusalém havia sido próximo à Páscoa dos judeus, conforme lá no capítulo 2, no versículo 13, se eu não me engano. Então, agora que nós estamos situados no tempo e no espaço, eu gostaria de me ater um pouco na geografia bíblica aqui da época. E aqui no capítulo 5, João registra a existência, então, de um tanque, uma piscina chamada Betesda, a palavra hebraica lá que significa, ou grego, né, o grego melhor, embora ela seja hebraica, mas na tradução do grego aqui significa casa de misericórdia, ou água corrente. E que nesse local, diz aqui no versículo 2, se reunia aqui uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E aqui nós não sabemos se Jesus ele visitou essa piscina aqui intencionalmente, ou se ele estava apenas passando por ali de repente. Mas o mais provável é que Jesus estaria passando por ali, pois era um dos caminhos para lá o templo de Jerusalém. Pois, como eu falei há pouco, Jesus ele vem da Galileia nessa segunda viagem, e ao chegar em Jerusalém, ele tem 2 caminhos ali para entrar na cidade. Ou ele entra pela porta dos peixes, ou ele entra pela porta das ovelhas, ali, que ficam do lado norte da cidade, para quem vem de Cesareia ou para quem vem de Samaria, que é o mesmo caminho. E seguindo pela direita, ele iria para a porta dos peixes lá, mas nesse caso ele teria que cruzar ali pelas ruas da cidade, provavelmente cheias de pessoas por causa das festividades que estava tendo ali, até ele chegar lá no templo, que talvez fosse o local para onde Jesus ele estaria indo naquele dia lá, pois o versículo 14, mais abaixo aqui, o texto afirma que Jesus estava no templo pouco tempo depois de ele ter chegado na cidade. Então nós podemos presumir aqui, pelo relato aqui do apóstolo João, que o caminho que Jesus tomou foi o caminho da esquerda. Jesus teria que andar um pouco mais, mas ele passaria por fora da cidade, evitaria uma boa parte da multidão lá e entrando pela porta das ovelhas, como está aqui, bem ao lado da fortaleza Antônia, que foi construída, essa fortaleza ela foi construída lá por Herodes para proteger o templo, porque ela fica bem do ladinho do templo lá. Se você conhece geografia bíblica, se você já esteve lá em Jerusalém, você vai poder visualizar mais ou menos isso.
E ali próximo da Fortaleza Antônia e do Templo de Jerusalém, então está a Porta das Ovelhas, que dá acesso ao átrio norte lá do templo. E como a Bíblia registra, o tanque de Betesda, ele situa-se ali, do lado de fora da cidade, junto a essa porta. E naquele tanque diz que estão pessoas tristes, estão pessoas ali com dores, pessoas com enfermidades, pessoas com deficiências, pessoas que normalmente nós viraríamos os rostos para não olhar para essas pessoas que estavam ali. E essas pessoas esperam que, ocasionalmente, um anjo agite as águas ali, e a primeira que entrasse nas águas, naquele exato momento, ficaria curada de qualquer que fosse a doença que ela tinha. Mas Jesus está passando por ali. E o versículo 4 diz assim: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Aqui na minha versão, ao meio da Revista Atualizada, está entre colchetes, eu não sei se a sua também está aí. Algumas outras versões usam chaves aí para identificar esse versículo aqui, e isso indica que esse texto ele pode não existir nos manuscritos ali originais da Bíblia, como, por exemplo, nos textos receptos lá, que são manuscritos gregos mais antigos e mais confiáveis das Escrituras. Então, dependendo da sua tradução aí da Bíblia, o versículo ele pode estar sem o colchete, estar sem as chaves, do versículo 4, mas você encontrará alguma informação a respeito aqui nas notas de rodapé ou nos comentários na parte inferior aí da página na sua Bíblia. Ou ainda, dependendo da sua tradução, esse versículo ele nem esteja presente na sua Bíblia, esse versículo 4, como nas versões em inglês da Nova Versão Internacional e da ESV, que é a English Standard Version, e obviamente nós não usamos versão em inglês aqui, ou nas versões em português da Bíblia a Mensagem e da Bíblia o Livro, aí, que são Bíblias menos populares, mas algumas pessoas gostam dessas traduções. E elas não têm mesmo esse versículo aqui, 4. Do versículo 13, ele pula para o versículo 5 lá. É estranho, mas é assim mesmo que está nessas Bíblias aí. Então, pode haver outras traduções nesse sentido? Pode, mas eu não pesquisei mais a fundo. Mas o consenso entre historiadores, entre comentaristas, entre teólogos, é que o texto contido, então, no versículo 4, ele foi adicionado posteriormente ali, ainda nos primeiros séculos da igreja, mais precisamente lá a partir de Tertuliano, no século II, lá no segundo século, e não sendo, então, o apóstolo João quem originalmente escreveu esse texto aqui do versículo 4. E até mesmo por causa disso, esse versículo ele é carregado de muitas teorias, de muitas suposições e até mesmo de superstições aqui sobre a manifestação divina na cura das pessoas, sobre as propriedades curativas daquela água ali do tanque, bem como se essas curas aqui elas realmente aconteciam ou não, ou se eram apenas ali crenças populares ali daquele lugar, né? Ou ainda, se aquelas pessoas estavam tão sem esperanças para suas vidas lá, que elas não tinham mais nada a perder, elas não tinham mais nada a perder naquele momento, fosse verdade ou não, então elas estavam ali por estar. E eu também não vou me aprofundar nessa questão, sabe? Mas sem desmerecer aqui qualquer estudo mais profundo, feito por teólogos, feito por estudiosos, por comentaristas da Bíblia, embora importante para a nossa informação, o que eu posso dizer é que, pelo que está escrito aqui, qualquer achismo ou suposição da minha parte sobre o movimento das águas seria dizer que a Bíblia não é inerrante e a Bíblia não é a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Então, o que vale para nós, ou pelo menos para mim, que não sou aqui teólogo, nem hermeneuta, nem um profundo estudioso da Bíblia, é ipsi literis o que está escrito aqui. O que está escrito aqui no versículo 4 diz claramente que em certo tempo um anjo descia e movimentava ali a água, e quem pulasse primeiro nessa piscina era então curado ali, e negar qualquer uma dessas situações aqui é negar a própria palavra de Deus, amém? E como última observação dessa contextualização, dessa longa contextualização, é que havia ali uma multidão de pessoas, nesses 5 pavilhões, ou 5 pátios cobertos, que existia ali do lado do tanque de Betesda, em torno do tanque. E isso também corrobora
para a veracidade desses fatos descritos aqui no capítulo 4. Pois se as curas, elas não fossem visíveis, elas não fossem então observáveis ali pelas pessoas que lá estavam, não haveria uma multidão ali, pois a Bíblia afirma que o primeiro que entrasse seria curado cada vez que a água se movia. E se isso fosse apenas uma fábula, fosse que apenas uma crença popular ali daquele momento, a piscina ela cairia aqui então em descrédito e a multidão, principalmente esse homem aqui no nosso texto, ele não estaria ali em busca de cura há tantos anos, não é verdade? Então, olhando para esse homem enfermo, ele poderia ser confundido com qualquer um entre as centenas de pessoas que estavam ali em busca de cura, sim ou não? E a Bíblia, ela não registra a origem, ela não registra o nome, nem a idade, e nem se esse homem aqui tinha familiares, ou se alguém o ajudava a chegar ali todos os dias. Também não é possível afirmar que ele tenha nascido com essa enfermidade, ou que ele tenha adquirido aqui essa doença no decorrer da vida. A Bíblia também, ela não diz se ele vinha a esse tanque com frequência durante esses 38 anos de enfermidade. É certo que ele teve aqui oportunidade de entrar na água, mas por causa aqui das limitações físicas, era uma competição que ele sempre perdia, mas sabe, essas informações todas elas são irrelevantes para nós hoje. O que realmente importa é que Jesus estava passando por ali. E como nós sabemos, Jesus ele curou muitas pessoas enfermas aqui ao longo dos aproximadamente 3 anos e meio do seu breve ministério terreno, que está registrado nos 4 evangelhos aqui. E alguns relatos são muito específicos sobre pessoas que Jesus curou, como nós bem sabemos, e como este homem aqui no tanque de Betesda. Enquanto outras declarações aqui de cura são genéricas, deixadas aqui para a nossa imaginação. Vamos ver o que diz lá em Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 24, que nos dá um exemplo sobre Jesus ter curado muitas pessoas sem que a Bíblia as identifique. Diz assim, Mateus 4, versículo 23 e 24, diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Versículo 24, e a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Mateus não diz aqui quem são essas pessoas, mas nos informa os problemas dessas pessoas que são curadas por Jesus, pessoas com toda sorte de doença e enfermidade, doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Sabe, no meio dessas pessoas aqui, haviam cegos de nascença, haviam coxos, haviam paralíticos, e Jesus os curou. Haviam mulheres encurvadas, mãos ressequidas, e Jesus aqui as curou. E pessoas enfermas, pessoas endemoniadas, eram trazidas de todos os lugares, e Jesus os curou. Sabe, centenas, talvez milhares de pessoas foram curadas por Jesus. João mesmo disse que muitas coisas que Jesus fez não foram registradas porque não caberiam aqui no mundo inteiro os livros que seriam escritos, que está lá em João capítulo 21. E é até meio paradoxal João dizer isso, pois ele mesmo registrou poucos milagres de Jesus. Ele registra apenas em torno de 10 milagres aí em todo o seu livro. Mas isso também não é relevante para nós hoje. Sabe, no meio dessas multidões, haviam homens e mulheres, haviam aqui adultos ou idosos, haviam jovens, haviam crianças, pessoas ricas, pessoas pobres, haviam pessoas pecadoras, haviam pessoas boas, haviam pessoas más, aqui como é a nossa natureza humana, e pessoas com todos os tipos de enfermidade, aqui diz a Bíblia, e pelo fato delas terem ido até Jesus, ele as curou. A fé sempre foi uma condição para a obtenção da cura. E por diversas vezes aqui, em várias ocasiões, Jesus diz assim, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Mas aqui, no caso do homem do tanque de Betesda, ele não pediu para ser curado, ele não gritou assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não, ele não fez isso aqui. Ele não se arrastou também no meio da multidão lá para tocar apenas na orla de Jesus, lá e ser curado. Assim como também não há qualquer menção aqui, a fé como requisito para ele ser curado. Mas quando Jesus se aproxima desse homem aqui, Jesus é apenas um estranho comum, mais um lá no meio daquela multidão inteira que estava por ali naquele tanque. E ele estava passando por ali. Sabe, do ponto de vista do homem enfermo, deitado lá no tanque, Jesus poderia ser qualquer um. Ou talvez um homem que vai julgá-lo, ou mais um que não iria ajudá-lo a entrar lá no tanque quando as águas se movessem, mas Jesus está passando por ali.
Jesus não estava disposto a iniciar ali uma cruzada de cura e milagres ali naquele tanque, não. Mas ele estava prestes a atender milagrosamente a necessidade aqui desse homem. E olha que coisa interessante, o homem está sozinho, ele está deitado no seu leito lá, ou deitado no tapete, como está em outras versões. O homem não chama Jesus, porque ele simplesmente não sabe quem é Jesus. Durante a maior parte dessa história, se você ler aqui, ele nem sabe que foi Jesus que o curou. Então, aqui no versículo 6, diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Jesus foca a atenção nesse homem em particular e faz uma pergunta que, a princípio, para nós aqui parece ser bastante óbvia: você quer ser curado? É uma pergunta muito simples e exige também uma resposta muito simples aqui, mas o versículo 7 nos revela qual foi a resposta desse homem. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A princípio, nós podemos entender essa resposta aqui como uma desculpa. Como, por exemplo, eu já tentei, eu não tenho forças, eu não consigo, ó céus, ó dia, ó vida, ó azar, né, a síndrome de Hard que eu costumo falar. E nós podemos até sentir pena aqui desse homem quando nós lemos essa história. E talvez fosse isso que ele procurava, né, a compaixão das pessoas, porque na sua frustração, talvez ele não tenha entendido aqui a pergunta de Jesus. Então, se assim for, também há algo de defensivo aqui, de defesa aqui na sua resposta. E Jesus, ele não faz uma pergunta complexa aqui. Um sim ou não teria sido suficiente, mas esse homem que, segundo a Bíblia aqui, ele estava assim há muito tempo, conforme está aqui no versículo 6. Mas também, nós podemos pensar que, quando a esperança de uma pessoa ela é destruída, é fácil cair aqui em uma mentalidade de vítima, de nos tornarmos vítima da situação. Provérbios 13, 12, lá se não me engano, vai dizer assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas aqui foi uma pergunta sincera de Jesus. Jesus não tinha segundas intenções nessa pergunta dele aqui. Jesus sabia que nem toda pessoa doente ela quer ser curada. E que algumas estão tão desanimadas que deixam ali de lado toda a esperança ali de serem curadas. E talvez fosse essa a condição aqui desse homem aqui no tanque lá de Betesda. E até mesmo por isso, ele pode ter confundido aqui a pergunta como uma acusação em vez de um convite que Jesus estava fazendo. E aqui na sua resposta, até um tom aqui de descaso, talvez até mesmo de vergonha, pois se ao menos ele fosse capaz o suficiente, se ele fosse rápido o suficiente, se ele fosse forte o suficiente aqui, ele já poderia ter sido curado ali há bastante tempo, entrado nas águas ali primeiro, na frente das demais pessoas. Mas, de qualquer maneira, esse homem era como todos os outros sofredores que estavam ali naquele tanque ali. Todos eles estavam ali tão ocupados, olhando ali para a água ali, desejando que ela se movesse e eles saltassem dentro dela, que eles nem percebem, então, ali a presença de Jesus, a fonte da água viva estava ali com ele. E eles estavam tão focados ali numa piscina, que prometia ali uma solução rápida para os seus problemas, mas eles não viam que a verdadeira solução dos seus problemas estava ali bem pertinho deles, que era Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, isso também serve para pintar aqui um quadro de Israel para nós. Não é por acaso que isso acontece em Jerusalém, não é por acaso que esse homem aqui, ele está há 38 anos aqui enfermo. Deuteronômio, no capítulo 2, se você ler lá, nos ensina que Israel passou 38 anos ali, lidando com a sua vergonha, quando poderia estar prosperando lá na terra prometida. Então, aqui nesse tanque, estão pessoas que representam isso. Sabe, por que Israel definhou aqui no deserto? Por uma solução mais rápida, eles ignoraram aqui o que Deus ofereceu para eles. E eles queriam lá um bezerro de ouro hoje, eles queriam prosperidade hoje, não uma terra prometida amanhã. E essas pessoas aqui no tanque de Betesda, claro, consequentemente esse homem que estava enfermo, eles estão procurando um mergulho rápido na piscina, não um Senhor para seguir e para amar. E isso acontece conosco nos nossos dias, infelizmente. Com que frequência nós olhamos para além de Jesus em busca de uma solução rápida?
Sabe? E não se trata apenas de problemas físicos, não. Também é sobre lugares espirituais, sobre lugares emocionais aqui, nas nossas vidas, onde nós talvez nos sintamos presos, acorrentados, e a nossa solução mais rápida pode ser o dinheiro fácil, pode ser a corrupção, pode ser os prazeres do mundo, pode ser o pecado de estimação que nós guardamos conosco. Será que as nossas soluções rápidas aqui são tão eficazes aqui quanto para um paralítico entrar lá num tanque d'água? Ou tão eficaz quanto um bezerro de ouro lá em Deuteronômio 2, que eu acabei de falar, que é para o bem-estar lá de uma nação inteira? Eu tenho certeza que não. Sabe, é algo como assim, eu vou tentar de novo, eu vou tentar uma nova dieta, eu vou tentar um novo emprego, ou talvez eu vou tentar até um novo casamento, tudo na tentativa de consertar o que está quebrado em nós. E às vezes nós recorremos talvez às drogas para sentir algo, recorremos ao álcool para nos anestesiar de algo, recorremos à pornografia para nos controlar algo, nós recorremos à procrastinação aí para deixar tudo para depois, para escapar de algo. Então, aqui a fragilidade, ela permanece. E por isso, muitas vezes, nós queremos uma solução rápida, e não, Senhor. Nós queremos aqui a cura, não um curador. Quantos estão me entendendo? Sabe? Jesus tem o poder de curar, e hoje Ele faz a mesma pergunta para nós: você quer ser curado? Essa pergunta, talvez, ela abrange tanto a saúde física e espiritual, quanto a problemas pessoais aqui, problemas de relacionamentos, problemas financeiros, e até mesmo luta com o pecado, que talvez, eventualmente, nós estejamos passando nesse momento, e muitas vezes, cheio de dúvidas, nós nos recusamos a responder, e escolhemos dar desculpas, como esse enfermo aqui no tanque de Betesda: eu estou sozinho, Senhor, ninguém pode me ajudar, sabe, isso é tudo sobre mim aqui, é o que pensamos, é a desculpa que nós damos todas as vezes que nós temos algum problema para ser resolvido. Sabe, existem áreas na nossa vida que nós aceitamos menos do que o melhor que Deus tem para nos dar. Jesus está pronto para fazer infinitamente mais do que esse homem aqui. Ele pode esperar, ele pode sonhar, ele pode imaginar, mas ele evita aqui a pergunta, ele vai até as suas limitações lá, ele vai até o fundo do poço, ele dá desculpa para não ser curado. E no caso desse homem, é razoável pensar que a compaixão das pessoas que passam por ali se tornou um estilo de vida dele, e ao ser curado, ele perderia aqui alguns dos benefícios da sua condição. Algo como a capa aqui dos mendigos que a Marjorie ela ministrou aqui uns tempos atrás. Abrir mão da capa seria abrir mão da autorização de receber ali esmola das pessoas, né? Seria abrir mão ali do seu sustento se ele recebesse aquela cura. Então, é factível pensar aqui que a resposta do homem fosse, talvez, uma maneira para ele não ser curado. Pois, por mais ruim que fosse lá a sua situação, pelo menos ele já estava habituado com ela. E muitas vezes nós nos colocamos na condição desse homem. Nós estamos habituados com a nossa situação. Jesus está nos oferecendo coisas melhores, mas eu prefiro ficar com aquilo que eu já tenho. Mas é apenas uma conjectura minha acerca desse homem, como diria o nosso professor e pastor Russell Shedd, nós só vamos saber a resposta quando nós chegarmos no céu e perguntarmos para ele, isso se ele estiver lá, né, claro. Mas Jesus, Ele é o nosso Deus, sim ou não? Jesus é o nosso Salvador, sim ou não? Jesus é o Criador do universo, sim ou não? E Ele está passando aqui nesse momento, aqui nesse exato momento, fazendo a mesma pergunta para cada um de nós aqui: você quer ser curado? Você quer ser curada? Sabe, Jesus quer entrar aqui em nossa situação, sabe, trazendo graça e cura. Deus tem um jeito de transformar aqui os nossos lugares de dor em lugar de misericórdia, como é o nome daquele tanque lá em Jerusalém. Qual será a sua resposta? Será que você vai listar todos ali os motivos pelos quais você está paralisado hoje? Vai passar lá pelo seu passado, pelas suas bagagens lá emocionais, pelos seus problemas diários e todas as situações que justifiquem ali de forma mais consistente, mais contundente a sua paralisação talvez. Mas, independentemente da sua resposta, o Senhor Jesus, Ele não está preocupado com o conteúdo da sua resposta, Ele está interessado no seu desejo e na sua fé. E a pergunta para Jesus, para cada um de nós nessa noite, ele poderia ser outra, né?
Você está pronto para deixar aquilo que te segura? Você realmente deseja a liberdade e a transformação que eu posso oferecer? É Jesus perguntando para você. As perguntas de Jesus nos desafia a nos examinar, sabe? Se nos sentimos confortáveis com as nossas limitações, ou se nós estamos prontos aqui para entrar na cura e na nova vida que Ele promete para cada um de nós. Sabe, quando eu olho para trás, para minha conversão, eu percebo que não fui eu quem fui a Deus, foi Deus quem veio até mim. No dia do meu batismo nas águas, lá em dezembro de 1998, uma pomba, ela entrou no templo lá da IBAN. Não sei se vocês conhecem a IBAN, primeira igreja batista, lá na Asa Norte, na entrequadra 313 e 314. E ela entrou pela porta assim, e ela parou numa viga na frente, o tanque batismal é em cima assim também, ela parou numa viga ali, e ela ficou ali olhando para mim, até eu ser mergulhado nas águas, e quando eu emergi das águas, eu olhei para a pomba olhou para mim, e do mesmo jeito que ela entrou, ela saiu. Sabe, muitos vão dizer assim, foi só uma pomba que entrou ali por acaso, mas para mim teve um significado muito importante. Eu nem sabia, na época, totalmente leigo de Bíblia, e depois a gente vem saber que a pomba é a representação do Espírito Santo. E para mim foi muito significativo aquilo, sabe? E eu tenho dado tão pouco valor para isso. Porque no nosso estado natural, quando nós não estamos dentro da igreja, quando nós não estamos em cima do púlpito, quando a situação está favorável para a gente, tudo vai bem, nós não buscamos Deus de verdade. Nós não perseguimos Deus, sabe? Se você está perseguindo Deus, é porque Ele te perseguiu primeiro. É porque Deus te convenceu, é porque Ele está te atraindo ali pelo poder do Espírito Santo na sua vida, amém? Mas é verdade também, que muitas vezes nós vamos aos nossos tanques de Betesda, costumeiramente. Muitas vezes, o que nos leva a esse lugar é uma doença. Muitas vezes o que nos leva a esse lugar é um problema financeiro, um problema de relacionamento conjugal, talvez uma tragédia nas nossas vidas, como a morte, por exemplo, de um ente querido. Mas o que conforta saber é que Deus vem até nós na hora da necessidade e Ele se revela a nós. Quantos creem nisso? Sabe, acredito que esse milagre aqui no tanque de Betesda retrata assim de forma incrível a iniciativa de Deus na salvação, e que Ele nos salva apenas por sua graça, porque na real nós não somos merecedores dessa graça. E por algum motivo, Jesus passou lá por aquele tanque, Ele observou aquele homem, embora ali houvesse centenas de outras pessoas ali naquela piscina. Jesus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, mas não foi por acaso passar ali. Jesus sabia que aquele homem ali sofria de uma longa e aparente desesperada, talvez, enfermidade. Não foi coincidência Jesus escolher salvar lá aquele homem. Sabe, Deus por algum motivo, sabe, escolheu te salvar. Olha para o teu lado aí, vê se tem um salvo do seu lado aí. Deus, por algum motivo, Ele escolheu me salvar. Sabe, Ele não me salvou porque eu sou talentoso, eu sou bonito, eu sou carismático, eu sou maravilhoso. Sim, eu sei que eu sou tudo isso aí, e muito humilde também. Mas Deus, vendo todas essas qualidades em mim, Ele disse assim: ei, eu preciso desse japonês aí, talentoso, bonito, carismático, maravilhoso e muito humilde no meu time. Não. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas tolas do mundo para confundir os sábios. E foi por isso que Deus me escolheu. Ele olhou para mim e disse assim: aí está uma coisa tola
pela qual eu posso ser glorificado. E eu disse assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Mas voltando à nossa aplicação, Jesus pergunta ao homem: você quer ser curado? Jesus sabia o que estava fazendo, e a sua pergunta tinha um propósito. Mas acredite, se quiser, muitas pessoas não querem ser curadas. Há muitas pessoas que não querem Cristo. Sabe, elas não querem ser transformadas pelo poder aqui de Jesus, elas não querem ser salvas, elas não querem Deus nas suas vidas. Na verdade, a pergunta para nós nessa noite aqui, para cada um de nós, salvos ou não se limita a ser curado, vai além disso, né? A pergunta é: você quer ser perdoado? Você quer ser liberto de correntes e de prisões? Você quer ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser e você ainda não é? E principalmente, você quer ser salvo e ter a vida eterna? Eu acredito que Deus quer que nós respondamos a essas perguntas, muito embora talvez muitas pessoas aqui hoje não vejam a necessidade de responder isso aqui. Pode ser um bom sinal, ou não. Mas sabe, algumas pessoas não percebem aqui a necessidade de serem curadas, ou não aceitam que são pecadoras. Mas também existem pessoas que dizem o tempo todo assim: eu sei que Jesus morreu por mim, eu sei que eu sou pecador, mas eu não consigo deixar de pecar. Sabe, o pecado, ele é muito prazeroso, mas é apenas por pouco tempo. Não vai durar muito, porque a Bíblia diz lá que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz também lá que o diabo vem somente para roubar, para matar e destruir. Sabe, não há futuro para o pecador. Aliás, até há, né? E todo mundo sabe onde será esse futuro. Diga assim: misericórdia. Tem uma ilustração que conta que um jovem, ele chega em casa à tarde da noite, como toda mãe preocupada, que nem a Marjorie fica. Quando o nosso filho chega à tarde em casa, mas esse jovem, ele chega em casa tarde da noite, depois de uma festa na casa de amigos, e a mãe percebe que ele estava alcoolizado. Então ele vai para o quarto dele, tentando disfarçar, desvencilhar ali, mas a mãe vai atrás, abre a porta e diz para ele: filho, até que você entregue o seu coração para Jesus, você nunca será feliz. Até que você entregue o seu coração para Jesus, você nunca será feliz. E aquilo deixou esse menino bastante perturbado. E a partir daquele dia, a frase da sua mãe o assombrava. Ela não repreendeu por ele estar alcoolizado, não chamou a sua atenção, não brigou, não discutiu. Ela simplesmente disse isso: filho, até que você entregue o seu coração para Jesus, você nunca será feliz. Sabe, existem pessoas que preferem viver com seus pecadinhos ali de estimação, sabe? E elas não querem Deus nas suas vidas. E se eu perguntasse para elas assim: você quer ser curado? Você quer ser curada, sabe? Talvez a resposta imediatamente seja assim: não, eu não quero ser curado, eu não preciso de Jesus Cristo na minha vida. E talvez essas pessoas aqui, elas não queiram ser curadas, sabe por quê? Porque elas têm medo. As pessoas, elas não entregam as suas vidas para Jesus, porque elas têm medo do que Jesus pode fazer nas suas vidas. E as pessoas acham que ser crente é usar um certo corte de cabelo, é usar terno e gravata, ou vestidos longos, não poder usar brinco, não usar maquiagem, sabe, sentar num banco da igreja lá, ouvir um monte de isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, sabe, ser infeliz para o resto da vida. Isso é um grande engano do diabo. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe, às vezes existem pessoas que dizem assim: eu estou muito ocupado, sabe? Eu não quero mexer com isso não, pastor. Eu não quero perder meu tempo, religião não é para mim. Eu até penso que eu mesmo disse alguma dessas frases aqui antes da minha conversão. Outras pessoas dizem assim: eu sou jovem demais. Outros dizem: eu sou velho demais. Outros dizem: eu sou pecador demais. Mas muita gente é como o homem aqui no tanque de Betesda, que pensa que não pode ser curado.
Dizem assim, eu estou doente há muito tempo, eu estou esperando aqui e nada mudou, sempre alguém se antecipa, passa na minha frente, recebe as bênçãos primeiro, entre outras reclamações, ó céu, ó dia, ó vida, ó azar. A síndrome de Hard, de novo, se você não conhece Hard, é aquela hiena lá do desenho Lipe e o Leão da Montanha. Só quem tem mais de 40 anos vai lembrar desse desenho aqui, os mais novos nem sabem o que é. Mas sabe, são pessoas sem esperanças, e não podem ou não querem ser curadas. Mas Jesus, Ele está te fazendo a mesma pergunta nessa noite: você quer ser curado? Você quer ser curado? Pastor, eu não tenho nada para ser curado. Tem sim, eu também tenho. Talvez aqui nessa noite existam pessoas ainda que estejam lutando com alguma situação, lutando com alguma circunstância, algum pecado que atormenta a sua vida. Sabe, Deus quer te libertar. E Ele quer quebrar essas correntes, quer quebrar aqui essas amarras e te libertar, sabe? E você nem precisa disputar uma posição dentro da piscina como era esse homem aqui. Ele pode te curar hoje, aí mesmo, no lugar onde você está sentado, no seu banco da privacidade, como eu costumo dizer, sabe? E aí mesmo, no sofá da sua sala, onde você está me vendo agora pela internet, pelo seu celular, não sei. Seja você crente ou não, você talvez está aqui presencialmente ou não também, sabe, vendo aqui pelo YouTube. Talvez tenha certeza que Jesus pode perdoar todos os seus pecados e te libertar de todas as cadeias que te amarram. Sabe, Ele pode tirar a raiz de amargura que tem no seu coração. Talvez você esteja lutando com uma falta de perdão, sabe? E Deus, Ele quer te dar a vitória nessa noite. Jesus, Ele quer que a vida do homem do tanque de Betesda aqui seja transformada, e Ele quer que a nossa vida também hoje seja transformada. Só que a pergunta de Jesus tem algumas implicações para nós hoje, e eu quero que você reflita sobre isso. A pergunta, você quer ser curado? Implica na nossa responsabilidade humana. A cura é divina, mas a aceitação, ela é humana, ela é nossa. E aqui eu quero falar sobre um pouco livre-arbítrio. E eu até postei no meu Instagram, esses dias atrás, algo sobre livre-arbítrio. Um trecho da postagem diz assim, deixa eu ler aqui rapidinho, diz assim, quando uma pessoa escolhe acreditar em Jesus Cristo, precisa mudar seu pensamento, o que resulta em ações correspondentes. Muitos estavam a caminho do inferno, mas escolheram colocar sua fé em Jesus Cristo e receberam a vida eterna. Eu aconselharia você a considerar cuidadosamente seus pensamentos e suas escolhas. Isso é parte do que está aqui no Instagram. Sabe, se você ainda precisa escolher acreditar em Jesus Cristo, você precisa estar disposto aqui a ser redimido. Deus não vai violar o seu livre-arbítrio. Então, uma indicação aqui, que está implícita na pergunta, você quer ser curado, é que é preciso uma decisão única e exclusivamente sua. Quantos estão me entendendo? O versículo 24, mais abaixo aqui, do capítulo 5, Jesus disse assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, já não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E eu destaco aqui duas palavrinhas, crê naquele. É Jesus falando dele mesmo aqui na terceira pessoa, e você deve acreditar em Jesus Cristo. E quando Jesus diz aqui, você quer ser curado, a sua parte, a sua responsabilidade é colocar fé em Jesus e acreditar nele. E quando você faz isso aqui, você tem vida eterna, não entra em condenação, e na verdade você passa da morte para a vida. Então, antes de concluir essa mensagem, hoje eu quero fazer um convite. Como eu disse antes, você nem precisa disputar uma posição dentro da piscina. Basta você simplesmente levantar a sua mão, porque, como o meu pastor batizou lá, o pastor Naiban, o pastor Oswaldo Pereira do Santo, ele me disse, irmão Marcelo, é preciso uma decisão sua. Caso contrário, você entrará no tanque batismal um pecador seco, e sairá do outro lado um pecador molhado. Apenas isso. E eu sei que nós estamos com poucas pessoas aqui, são todos de casa, mas eu preciso fazer o apelo, eu tenho que fazer o apelo. Tem alguém nessa noite aqui que quer ser curado, quer entregar sua vida para Jesus, deixar para trás sua velha natureza e passar a caminhar com Jesus a partir de hoje?
Lembra da frase que eu falei? Até que você entregue a sua vida para Jesus, você nunca será feliz. Eu não estou dizendo que os seus problemas vão acabar, não estou dizendo que a situação, as circunstâncias não se abaterão sobre a sua vida, eu estou dizendo que você terá uma nova vida com Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que queira aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não, eu não costumo insistir, eu também não enxergo da terceira fileira para trás. Tem alguém aqui que se desviou dos caminhos do Senhor, que por algum motivo aceitou Jesus e por uma razão, um motivo ou circunstância que não interessa mais agora, se afastou dos caminhos de Jesus e quer se reconciliar com Ele hoje? Levanta sua mão. Não, glória a Deus por isso. Sabe, a salvação é toda de Deus, mas Deus, Ele não violará o seu livre-arbítrio. O Senhor, Ele não te forçará absolutamente nada, sabe? Você deve se arrepender, você deve acreditar, você deve confiar em Jesus e talvez no momento oportuno você entregará a sua vida para Jesus. Hoje em dia, muitas pessoas depositam a sua fé no objeto errado. Sabe, é um pedaço de lenço suado lá, de um profeta ungido, é um copo de água em cima da TV, é o grão de mostarda trazido lá de Israel, é o pé de coelho, é o trevo de 4 folhas, é a moeda número 1 do tio Patinhas. Agora eu apelei, né? Quem conhece o tio Patinhas aí, levanta a mão aí. É só o povo da felicidade para cima, né? Quem conhece o tio Patinhas? Muitas vezes, nós olhamos para as pessoas, em vez de olhar para Deus, sabe? O homem aqui do tanque de Betesda, ele precisava depositar a sua fé em Jesus Cristo. O que acontece agora aqui no versículo 8, é que Jesus dá uma ordem aqui. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Na verdade são 3 comandos aqui. O primeiro é levanta-te, o segundo é toma o teu leito, o terceiro é e anda. Isso dá até uma pregação, mas fica para outra oportunidade. Aqui é Jesus chamando para seguir em frente, sabe? Seja deixando para trás velhos hábitos que nós carregamos durante a nossa vida, seja deixando talvez para trás relacionamentos ou até mentalidades que nos impedem aqui de abraçar o melhor de Deus para nós. Então hoje nós somos convidados a nos levantar dos nossos lugares de conforto aí e confiar e seguir Jesus por onde quer que Ele vá, sabe? O mandamento de Jesus nos capacita aqui a deixar o nosso passado para trás e abraçar aqui um novo caminho de fé e de liberdade, amém? Agora, esse homem aqui enfermo, havia 38 anos, ele está curado. O versículo 9 diz aqui, imediatamente o homem se viu curado e tomando o seu leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. E aqui eu nem vou entrar na questão do sábado, porque é da outra pregação aqui e não é o objetivo da mensagem tratar desse mandamento. Só que mais adiante, Jesus encontra esse mesmo homem no templo. Como eu falei lá atrás, que Jesus ele estava chegando em Jerusalém, mais tarde ele estaria no templo, e está aqui no versículo 14. Jesus encontra esse mesmo homem no templo e diz a ele, para não pecar mais, para que não lhe aconteça algo pior. Mas a explicação disso também fica para uma outra oportunidade, pois não é relevante para a mensagem de hoje, porque se analisarmos aqui com mais profundidade os versículos 10 até o 15, nós podemos perceber que esse homem era um homem ingrato, um homem que não demonstra qualquer sentimento de gratidão, e além disso, ele tenta se esquivar lá dos religiosos lá, e transferir a culpa para Jesus. Mas como eu disse, é outra história. E como Marjorie disse aqui, você pode receber o seu milagre, mesmo você não tendo fé, mesmo você não acreditando, porque Jesus, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de misericórdia. Vamos ficar todo em pé para você achar que já está acabando? É certo que nós não temos hoje aqui pessoas com deformidades aqui, com deficiência, não temos pessoas mancas, não temos pessoas coxas, não temos pessoas cegas, não temos paralíticos, mas talvez nós tenhamos pessoas que estejam paralisadas aqui, talvez pelo medo, talvez pelo ódio, talvez pelo rancor, pela raiva, talvez pela luxúria, pela ganância, pela falta de perdão, por causa de um pecado, sei lá, profundo, que te acorrentou.
Talvez tenhamos pessoas paralisadas, talvez por causa do luto, infelizmente. Mas a pergunta que o Senhor quer que você responda nessa noite é: você quer ser curado? Você quer ser curada? Hoje, nós como igreja, nós somos chamados a ser como Betesda, sabe, um lugar de misericórdia, um lugar de cura, sabe, para aqueles que estão necessitados. Não se trata apenas de realizarmos cultos aqui, realizarmos campanhas, mas sabe, ser aqui um farol de esperança para as pessoas, onde as pessoas elas possam encontrar cura, tanto espiritual, como emocional, como relacional. Sabe, aqui em nossas vidas, surgem momentos que as águas elas estão sendo agitadas ali, momentos de oportunidade, quando Deus está agindo, nos convidando, sabe, a nos levantar dos nossos lugares, aonde nós estivemos estagnados por anos, como é esse homem aqui há 38 anos, e avançar para abraçar a liberdade que só Jesus Cristo nos oferece, amém? E assim como Jesus transformou Betesda em um lugar de esperança e cura, Ele pode transformar a sua vida. Você crê nisso? E Ele pergunta: você quer ser curado? Que nós possamos, como o homem aqui do tanque de Betesda, responder talvez com fé, pegar o nosso tapete e seguir em frente, sabendo que com Jesus uma nova vida nos espera. Amém? Feche seus olhos, curve as suas cabeças. Senhor, eu te louvo por este momento, Deus. A tua semente foi lançada, que ela possa encontrar ninho no coração das pessoas, que essa mensagem ela possa reverberar, Senhor, entre os seus familiares, entre os seus colegas de trabalho, que vidas possam ser alcançadas, que vidas possam ser curadas, Senhor, através dessa palavra. No nome santo de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos que aqui estão. Abre os céus nessa noite, derrama, Senhor, do milagre sobre a vida dos teus filhos que aqui estão. Senhor, abençoa-os naquilo que eles estão precisando, estão procurando, estão buscando talvez há tanto tempo, há tantos anos, Pai. Realiza, abençoa, derrama do milagre na vida de cada um dos teus filhos, é o que eu te peço. No nome santo de Jesus, se a igreja crê e recebe, diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima oportunidade. Glória a Deus pela palavra, né? Ouvimos bem o recado, né? A mim falou muito, viu, pastor Marcelo? Deus é bom. Eu quero só avisar para vocês que hoje tem um lanchinho lá fora, que é escondidinho, e hoje tem uma promoção. R$12 um e dois R$20, tá bom? Glória a Deus. Essa palavra ela é muito forte. Você sabe por quê? Porque esse homem, ele só fez o que Jesus mandou fazer. E nós, quando Jesus fala, a gente faz? Esse homem estava lá procurando um milagre, ele não estava procurando Jesus. Mas Jesus apareceu na frente dele e disse: pega a sua, levanta e anda. E nós, muitas vezes, nós queremos somente o milagre de Jesus. Nós não queremos o Jesus que nós precisamos no dia a dia. Jesus faz milagre na minha vida, são vários. Eu não tenho nem condições de citar. Eu acho que eu vou ter que parar, pegar um caderno e começar a escrever o tanto de milagre que eu já recebi com Jesus Cristo na minha vida. Esse homem, o pastor Marcelo frisou bem, ele era um ingrato. Porque quando ele foi perguntado lá, quem é que te fez isso? Ele simplesmente entregou Jesus. E nós também fazemos isso, né? Nós, algumas vezes, deixamos de acreditar naquele que pode fazer o nosso milagre. Quem é que pode fazer o nosso milagre? Somente Ele. Ninguém mais pode fazer os nossos milagres. Amém? Obrigado, Senhor Jesus, por esse culto, papai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que nós recebemos aqui nessa noite. E agora, papai, nos leva para casa, papai, nos dá uma noite de descanso e nós sejamos prontos para quando acordarmos amanhã, louvarmos de novo ao Senhor Jesus.
Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja para toda a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Vamos em paz, que Deus nos abençoe. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.